Fala, imigrantes, Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Meus amigos, hoje eu estou em um quintal ao redor deste mundo muito especial e com um sentimento misturado aqui para fazer esse vídeo pela primeira vez. Um sentimento assim, querendo trazer um conteúdo para vocês, para compartilhar com vocês, mas um sentimento também de um pouco de tristeza, porque como vocês estão vendo aqui atrás, eu estou diante ou próximo ao Coliseu Romano. Como vocês sabem, eu tenho feito algumas viagens e hoje e alguns dias próximos eu ficarei em Roma. E eu quero compartilhar com vocês aqui essa imagem bonita, algumas questões sobre Roma. Eu até peço para que você acompanhe o nosso canal, ou melhor, a nossa página do Instagram, que tem o mesmo nome do canal, Imigrantes de Valor. Eu tenho colocado ali vários conteúdos, desde a chegada aqui em Roma, no trem, a questão do alojamento, como caminhar, se organizar, se orientar nas plataformas. Então siga a nossa página e também você que deseja viajar, você que deseja conhecer aqui também o Coliseu, você que quer comprar a sua passagem, fazer um planejamento, um roteiro, pode nos procurar. Junto com o projeto Imigrantes de Valor, nós estamos aí nos disponibilizando a ajudar pessoas com esta forma de trabalho, com esta forma de ajuda de realização de sonhos. Você que tem um sonho de visitar aqui o Coliseu, pode nos procurar que nós vamos ajudá-lo desde a compra da passagem, montar um roteiro, um planejamento, fazer a escolha do seu plano de viagem para que você consiga também visitar esse local lindo. Hoje ele é lindo e é por isso que eu disse essa questão da mistura dos sentimentos. Por quê, meus queridos? Existe um filme chamado O Gladiador, muito conhecido, foi muito falado na época, até hoje ele repercute, porque o filme Gladiador, ele retrata bem a história do Coliseu. Qual é o objetivo do Coliseu? Embora hoje ele se tornou ponto turístico muito famoso, muitas pessoas vêm visitar, inclusive pagam para entrar dentro. Eu acabei pagando também para poder ver algumas questões mais próximas. Só que o Coliseu hoje ele tem um símbolo de ponto turístico, lugar bonito, mas ele foi por muito tempo um palco de tristeza para uns e um palco de prazer e regozijo para outros, porque a gente se lembra que o Coliseu ele foi criado com o objetivo de alegrar os imperadores, uma parte da população de Roma que queria se alegrar, que queria interagir, precisava de momentos de tranquilidade, enquanto o Império Romano estava passando por dificuldades também. Como todo império, após a morte do seu rei, passa por grandes problemas de reinado, quem vai prosseguir o trono, se estará apto ou não. E a gente vê que o Coliseu ele foi criado com um desses objetivos. Só que o grande problema é que o Coliseu ele foi palco da morte de milhares de pessoas, da morte de milhares de gladiadores, vamos assim dizer também. Então, enquanto os imperadores, os políticos da época sentavam nos seus camarotes para ver os lutadores se degladiando e chegando à morte um do outro, inclusive aqueles que eram mais fortes ou mais queridos tinham apoio da população, tinham apoio inclusive para matar o seu oponente, para matar o seu adversário. Então isso acaba sendo muito complicado. Nós vemos que cabia cerca de 50 mil pessoas e
Essas 50 mil pessoas, entre parte da população, os imperadores, os políticos da época, nesse meio estavam os gladiadores. Alguns iam continuar vivos, outros iriam morrer. Inclusive, eu disse que é um momento de gravar esse vídeo de alegria por estar num lugar que eu queria conhecer, mas de tristeza também, porque aqui foi um palco da morte de muitos cristãos. É difícil às vezes entender o ser humano. O ser humano criado por Deus para glorificar o nome dele, mas que grande parte da população, infelizmente, acredito que entristece o coração dele e também até entre nós mesmos às vezes. Por quê? Muitos dos que sentavam nos grandes camarotes ou até mesmo na parte da arquibancada se regozijavam de tal forma pela morte de alguém. Então é aquele ditado em que nós vemos hoje nessa sociedade também, que tenha pão e circo para a população, enquanto os dominadores fazem o que querem com a população e principalmente com os mais fracos, inclusive com os mais fracos que servirão de espetáculo. Muito tempo ou por muitas vezes os cristãos serviram aqui de espetáculo para muitas pessoas. Quando eu vim morar em Portugal, aqui no continente europeu, um dos sonhos que eu tinha era conhecer Gibraltar, o Estreito de Gibraltar, e também agora aqui se realiza esse segundo sonho, que é conhecer o Coliseu. Mas como eu disse, é uma mistura de sentimento, porque um lugar que hoje é visto como ponto turístico lindo, uma das belezas naturais do mundo, guarda muita história de crueldade, de massacre, de exploração. E a geração atual não pensa nisso. A geração atual se esquece muito rápido. Os dominadores, que têm interesse diferente também, faz pouco caso da história. A história apenas é contada nos livros ou em alguma sala de aula, mas pouco importa, porque enquanto não mexeu comigo ou com pessoas próximas a mim, não me faz diferença. Agora, hoje pode ser um lugar de alegria, um lugar de exuberância. Muitos vídeos, muitos conteúdos é feito sobre o Coliseu, dizendo sobre a sua beleza, a sua oponência, dizendo também aparentemente do que acontecia lá dentro. Mas a realidade é que o Coliseu é uma testemunha viva dos massacres que aconteceu na humanidade, dos horrores que aconteceu no território romano. É uma testemunha contra muitos imperadores, muitos políticos, muitas pessoas da população em geral que fizeram pouco caso do outro ser humano, fizeram questão e tiveram prazer na morte de muitos inocentes, muitos que tinham que lutar pela sua própria vida, para defender a sua própria vida, e os mais fracos não tinham condições de sobreviver, sabia que iriam morrer. O filme retrata muitas coisas interessantes, e se a gente estudar na história também. No filme, aquele filme Gladiador de 2002, se eu não me engano, tem uma hora que um dos donos de escravos diz ali pro ator principal que os leões tinham mais valor do que os seres humanos. Não que os animais não tenham valor, com certeza todos os animais têm, mas
Aqui dentro, os leões eram bem mais cuidados, bem mais tratados do que o ser humano, que seriam colocados ali com um único objetivo, para morrer. Se não quisesse morrer, tinha que matar o seu oponente, tinha que matar a pessoa que estava diante dele. E em situações difíceis, ainda se colocavam os leões para lutar. Então, eu quero encerrar esse vídeo aqui, não com sentimento de tristeza, de alegria pela realização do sonho, mas não muita alegria por causa da realidade que esse símbolo torna. A realidade desse símbolo não tem como deixar de esquecer, embora muitos esquecem. Então que você tenha o prazer de um dia visitar também, não com tristeza, mas com uma reflexão, a reflexão do que representa este palco, do que representa este antigo estádio. Quantas pessoas morreram para defender a sua vida, e hoje até se cobra para conhecer esse lugar, e cobra caro ainda por cima, valor alto por cima. E eu peguei o mais básico, paguei 20 euros, mas tem pacotes muito mais caro, 10 vezes mais ou até mais valores. Queria conhecer a arena, mas pelos valores não vale a pena, principalmente porque o que significa esse lugar. Mas se você deseja conhecer com mais cuidado, com mais detalhes também, e volto a falar, você que deseja conhecer a cidade de Roma e quer comprar a sua passagem, organizar o seu roteiro, organizar a sua hospedagem, nos procura. Canal Imigrantes de Valor, junto com Maurício Oliveira. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.